Fala, investidores! Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Enfim, pessoal, saiu esse canal maravilhoso que fala sobre educação financeira e investimento. O objetivo desse canal é justamente proporcionar a vocês, pequenos investidores, grandes investidores, futuros investidores, essa capacidade de adquirir conhecimento na área de investimento e educação financeira. Então fique conosco porque hoje nós iremos abordar as seguintes temáticas. Qual é o método mais eficaz para sair da pobreza? Quais são os segredos das mentes milionárias? Como essas pessoas ficaram ricas? Virei milionário? Será? E também a respeito da jornada até o tão sonhado R$1 milhão. Então fique conosco. Então, pessoal, falando a respeito da primeira temática, que é sobre o método eficaz para você sair da pobreza, iremos observar o seguinte, que dentre as fontes de conhecimentos acessíveis e até mesmo em livros, iremos observar que existe um assunto em comum dentre eles, e esse assunto em comum se chama de ciclo vicioso. Ciclo vicioso que no livro Pai Rico, Pai Pobre dá o nome de corrida dos ratos. Mas o que é corrida dos ratos? Corrida dos ratos nada mais é do que uma pessoa que trabalha para conseguir o seu dinheiro, né, o seu ganha-pão, o seu salário, o seu provento. E aí aquela quantidade de valor que essa pessoa ela adquire, essa pessoa gasta tudo aquilo que ela adquire. Então, tudo aquilo que ganhou, ela consegue gastar tudo aquilo que ela adquiriu. E nisso acaba vivenciando um ciclo vicioso, porque a pessoa vai ter que voltar para o trabalho, trabalhar 30 dias para conseguir aquela mesma quantidade de salário, e aquela mesma quantidade de salário ela vai gastar. E nisso vai viver um ciclo sem fim. Sendo que muitas das vezes pode acontecer uma emergência, pode acontecer uma demissão e essa pessoa não tem um recurso necessário para guardar e se prover futuramente. Quando a gente vai estudar isso, no livro O Homem Mais Rico da Babilônia, ele orienta cada pessoa a investir no mínimo 10%. Tem alguns outros livros de investimento que orientam a pessoa a poupar e investir 20%, 30%. Mas isso depende muito da realidade de cada um. Por exemplo, tem uma pessoa de salário mínimo que sustenta a própria família, é complicado você pedir para essa pessoa guardar uns 10%. Mas só que existem fontes extra viáveis que essas pessoas podem adquirir para justamente aumentar o seu rendimento, que é justamente a renda extra. A pessoa no seu horário vago, ela pode vender alguma coisa, pode vender na faculdade, nos seus estudos, aonde quer que seja, na sua vizinhança, e nisso pode proporcionar uma renda extra capaz de fazer com que essa pessoa guarde o dinheiro, poupe o dinheiro e comece a investir para futuramente, caso necessite, né, ela consegue ter acesso a esse dinheiro e justamente sair desse ciclo vicioso. Falando um pouco a respeito dos segredos da mente milionária, como essas pessoas fazem para ficar rica, temos aqui o livro Os Segredos da Mente Milionária, que inclusive foi o meu primeiro livro a respeito de investimento, o melhor livro que eu já li. Ele fala o seguinte, que o autor do livro, ele começa a entrevistar várias pessoas que são milionárias e tenta procurar um segredo em comum dentre elas. E dentre esses segredos, ele começa a observar que todas essas pessoas que são milionárias, antes elas foram milionárias na sua mente. Então elas tiveram uma mentalidade muito forte. Elas falaram para elas mesmas, eu sou milionário, antes do dinheiro de fato entrar na conta delas, né? E aí observamos o seguinte, que tem muitas pessoas, e o próprio livro ele traz, que são pessoas que não tratam o dinheiro da maneira certa. As pessoas tratam normalmente o dinheiro como se você fosse um escravo do dinheiro, e não pode ser tratado assim. O dinheiro, ele tem que, querendo ou não, ser o seu escravo. O dinheiro tem que te servir, e não ao contrário, você servir ao dinheiro. E aí, esse livro ele faz o seguinte, ele começa a mostrar várias pessoas que tiveram vários problemas na infância por conta do dinheiro, porque associaram o dinheiro à fonte de tristeza, a dinheiro, dinheiro não traz felicidade. De fato, o dinheiro não traz felicidade, mas ele te proporciona momentos felizes. Então, esse livro ele começa a trazer questões do dia a dia em que pessoas começaram a se livrar do dinheiro por conta de problemas muitas das vezes familiares. Quem nunca ouviu falar, quem tem dinheiro, ele é ganancioso, que tem muito dinheiro, ele é uma pessoa egoísta. E muitas pessoas associaram o dinheiro, muitas das vezes, como um problema. Mas só que o dinheiro, na verdade, ele é a solução de muitos problemas. Então, quando a gente vai estudar a respeito do segredo da mente milionária, observamos que
grande parte desse segredo ele se atrai a justamente uma indagação e uma resposta. Como eu vou virar milionário? Mas só que a resposta é, você tem que virar na sua mente. Então, antes de você conseguir, né, essa questão de trazer essa riqueza até você, primeiro você tem que mentalizar essa riqueza. Falando sobre o terceiro tópico, será que eu virei milionário? Será? Então, falando a respeito desse tópico, eu irei dar a resposta para vocês. E a resposta é sim e não. Sim, porque quando a gente vai observar esse livro aqui, você tem que virar milionário primeiramente aqui na mente. Então, eu sou milionário a respeito da minha mentalidade, eu sou milionário. E segundo, eu não tenho R$1 milhão na conta. Queria eu ter R$1 milhão na minha conta. Mas só que uma coisa que a gente aprende a respeito da riqueza é o seguinte, que dinheiro que vem fácil demais, ele vai embora fácil demais. Então, o trajeto até 1 milhão não é algo fácil, é algo que requer tempo. Tempo esse que pode ser otimizado através dos seus ganhos. É por isso que você muitas das vezes investe o seu dinheiro. Por quê? Porque nenhum investimento em si tem a capacidade de fazer com que você se torne rico. Mas todo investimento tem a capacidade de fazer com que você potencialize aquilo que você tem. Então o que faz você ficar rico é os seus ganhos. Quanto mais você ganhar, mais você tem a tendência de gerar riqueza. Então o que faz você ficar rico é os seus ganhos e não o seu investimento. O investimento ele potencializa aquilo que você tem. E por fim, né, a jornada para chegar ao tão sonhado 1 milhão, que é essa jornada que eu comecei a trilhar, né? Então, essa jornada ela se dá da seguinte maneira. Primeiro, você tem que ter um parâmetro dos seus gastos. Você tem que saber quanto é que está entrando e quanto é que está saindo. E aí, incrível que pareça, eu conheci uma pessoa que eu prestei consultoria, já tem um tempo, que essa pessoa sabia quanto ganhava, sabia mais ou menos quanto gastava, mas não sabia com que gastava. E essa visão é bastante fundamental. Por quê? Porque querendo ou não, você tem que observar para onde o seu dinheiro está indo. Incrível que pareça que essa pessoa gastava horrores em Uber. E essa pessoa não tinha noção de quanto gastava em Uber. E aí quando essa pessoa ela teve essa noção, ela começou a se readequar. E o objetivo é justamente isso, você começar a analisar o que é essencial, o que não é essencial. Às vezes eu não consigo poupar o dinheiro para eu investir. Então, primeiramente, você tem que ter a visão dos seus gastos e observar o que é que você pode tirar e o que é que você pode acrescentar para trazer mais eficiência. E aí, tudo é questão de você ter um bom planejamento. Então, esse é o primeiro passo a passo para essa jornada milionária. E o segundo é justamente, sobrou dinheiro, poupou? Não sobrou dinheiro, então você tem que fazer uma renda extra. Quando sobrar o dinheiro, você tem que ir lá e tem que poupar. Sobrou dinheiro, é essa questão de poupar, e você tem que ir lá e investir o dinheiro para multiplicar cada vez mais o seu rendimento. E cada vez mais, a depender do tipo de investimento, multiplicar, gerar renda, e essa renda vai fazer com que o seu patrimônio cada vez mais cresça e você chegue ao a tão sonhada jornada do R$1 milhão. Então, pessoal, para você que gostou desse vídeo, dê o like. Para você que não gostou, dê o dislike também. É bastante fundamental eu entender qual é o ponto a melhorar nesse vídeo. E também deixe um comentário aí embaixo o quanto você gostou, o quanto acrescentou na sua vida. E também se inscreva no canal para mais conteúdo sobre investimento. Não se preocupe que brevemente eu estarei investindo e mostrando a vocês como vocês devem investir. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau.